Quais as qualificações para exercer o presbiterato? Presbitério é cargo comissionado ou é vocação? Vem comigo! Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre presbitério. Quais as qualificações para ser um presbítero? É vocação? É cargo comissionado? Alguém escolhe o presbítero ou ele é vocacionado por Deus? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes disso, deixa aí o seu like se você já é inscrito. Se você não for inscrito, se inscreve. Compartilha esse vídeo para estar ajudando também outras pessoas a entenderem sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos começar com o texto base para esse assunto que está na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 3, a começar do versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não governa a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no laço do diabo. Então esse é o texto base, né, para falar sobre presbítero. Também tem a carta a Tito, mas nós vamos nos atentar para essa questão. A primeira coisa que nós devemos nos atentar é que, do ponto de vista divino, o presbiterato ou episcopado, como a Bíblia chama, né, que bispo, presbítero e pastor são sinônimos dentro do Novo Testamento, né? O bispo fala daquela pessoa que estava ali designada para cuidar do ambiente da igreja, organizar, administrar, né? E quando fala presbítero, se trata mais de um ancião, né? Que era o bispo que já era velho. Mas isso tudo são sinônimos. Presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Se trata da mesma coisa dentro do Novo Testamento. Então vale lembrar que tanto o presbiterato ou o episcopado é um chamado, né? Uma vocação e não um cargo, como muitos pensam. As pessoas pensam que ser presbítero é cargo que as pessoas escolhem, mas biblicamente não, é uma vocação. A pessoa é chamada por Deus para ocupar esse chamado, no episcopado ou presbiterato. Então o presbítero é vocação divina. O presbiterato é uma obra, né? Não um posto de privilégio. Muitos pensam que exercer um cargo como esse é status, é privilégio, mas não, é um chamado, é uma obra, é um campo de batalha árduo, é mais um serviço, é mais serviço e menos status. Então, muitas pessoas estão confundindo aí cargos com status, para querer nome, para querer subir lá na plataforma, para querer destaque. Mas se tratando do presbiterato, isso aqui é obra, né? É ralar, é cuidar de pessoas. Então nós vamos mais para frente para saber essa questão das qualificações. É dedicar uma vida, uma entrega total àquela função. Então, o interessante aqui, antes da gente entrar no texto, é que das 15 qualificações para um homem ocupar o presbiterato, apenas uma se refere ao ensino, né? A maioria das qualificações são morais. Então a igreja exigia, a igreja primitiva do Antigo Testamento, exigia excelência moral, comportamental. Das 15 qualificações, apenas uma se trata do ensino. As 14 falam de qualificações morais, né? Família, sociedade, respeito. É isso que nós vamos tratar aqui. Primeiro ponto que eu quero tratar: marido de uma só mulher. Isso não quer dizer que o texto não está dizendo que para ser presbítero precisa ser casado. Ou que, por exemplo, o homem foi casado e a sua mulher faleceu, ele é viúvo, ele também não pode ser presbítero. O texto não diz isso. Ou que
a esposa dele cometeu adultério ou abandonou e ele não pode ser presbítero. Não, esse texto aqui se trata da poligamia. Paulo está dizendo que o presbítero ele não pode ter duas mulheres, né? Ele não pode ter uma mulher em casa e outra mulher na rua. É isso que o texto diz. Não se trata aqui, como eu falei, de impedir uma pessoa de ser presbítero por conta dela ser solteira. O texto não diz isso. Tem que deixar isso claro. Aqui se trata da poligamia. O texto diz que ele seja marido de uma só mulher. Ele não tenha duas mulheres ou três mulheres. Liderar a sua casa. Então o texto é bem claro sobre isso. Se o presbítero ele não tem força na sua casa, na sua família, como ele vai ter força na igreja? Se os filhos dele não obedecem a ele, como a igreja vai obedecer a ele? É isso que Paulo está dizendo aqui, se tratando de liderar a sua casa. E hoje existem muitos esses problemas, apesar que muitas das vezes o presbítero não tem culpa da rebelião dos filhos ou das filhas, mas é o texto quem diz. Ele tem que liderar bem a casa dele para que ele possa liderar a igreja. Porque, por exemplo, tem um presbítero que ele toma conta de uma igreja e ele tem filhos rebeldes, mora dentro da casa dele. Filhos que não lhe obedecem, filhos que dão mau testemunho. Quando ele for exortar a igreja, alguém vai se levantar e dizer: peraí, os teus filhos são desobedientes, os teus filhos andam praticando isso. Então aqui já se enquadra em outro item lá na frente que a gente vai falar sobre repreensão. Tá entendendo? Porque por isso que Paulo ele exigiu isso, né? Que lidere a sua casa, seja alguém que imponha liderança dentro do seu lar. Outra questão, não ser avarento, né? E sobre a avareza, a gente pode ler um texto de 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e também Atos 20, 33. Né? Vamos ler 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 33, para ver, só para nos embasar mais sobre a avareza. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Tá vendo aqui outro texto básico sobre a avareza. O que é a pessoa avarenta? É aquela pessoa, como diz o ditado popular, pão duro, né? Aquela pessoa mão fechada. E um presbítero ele não pode ser assim. Né? Não é que o presbítero ele vai ser uma pessoa que vai gastar sem necessidade, mas ele não pode amar o dinheiro, ele não pode ser avarento, né? Mão fechada para a obra de Deus, não dizimista, né? Isso aqui é assunto para outra pauta. Alguém que não contribua na obra, não contribua com amor segundo o seu coração, como Paulo disse. Então o presbítero não pode ser avarento. Veja essa outra qualificação. Porque na realidade tem gente que é muito avarenta. Avarenta por demais, se apega ao dinheiro, ama o dinheiro. Né? Então isso aí é errado, né, para um presbítero. Um presbítero não pode ser avarento. Né? Não pode ser violento. Né? O interessante é que Paulo usa a palavra grega aqui, plektis, né, para violento, que quer dizer golpeador, né? Violento, golpeador, aquela pessoa brava que já anda de punhos fechados, né? Aquela pessoa de pavio curto, aquela pessoa que às vezes não consegue receber afronta, não consegue receber críticas. A gente encontra isso muito na igreja. Tem pessoas que não suportam a crítica, a ponto de querer cerrar os punhos para querer bater no irmão, porque o irmão criticou ele. Então o presbítero ele não pode ser violento. Repetindo, Paulo usou a palavra plektos, golpeador, é alguém que anda de punho cerrado, alguém enraivecido, alguém que não tem um temperamento, não tem equilíbrio. Então o presbítero, ele não pode ser assim, né? Ele tem que ser manso, equilibrado, né? Para que ele possa dar testemunho. Moderado, né? A palavra moderado aqui é epikes. Epikes quer dizer amável, né? Uma pessoa amável. Não quer dizer aquela pessoa que tem que agradar a todos. Não confunda isso. Né? Mas uma pessoa amável, uma pessoa que esteja pronta a ajudar de uma forma ou de outra, uma pessoa que se relacione bem com o outro, né? Uma pessoa de bom ânimo, porque tem pessoas que são muito mal-humoradas. Aí já não serve para ser presbítero. Né? Você vai falar com ele, tudo bem? Tá bem, não sei o que, tá aquela pessoa mal-humorada, ranzinza, né? E é até feio para um cristão, né? Mal-humorado, ranzinza. É claro que a gente passa por provas, a gente passa
às vezes por situações ruins, mas não pode deixar que isso afete o nosso ânimo, né? Isso não pode deixar que isso afete o nosso bom humor. Então o presbítero, ele não deve ser, ele deve ser moderado, ele deve ser amável. Outra questão aqui que ele deve ser hospitaleiro. A palavra hospitaleiro aqui é philoxenos. Philoxenos é amigo dos estrangeiros. Naquela época, só para a gente contextualizar de forma cultural, não havia muitos hotéis, nem pousadas. Então, os missionários que andavam de cidade em cidade eram acolhidos pela igreja. E quem deveria fazer esse serviço era o presbítero. Ele devia ser hospitaleiro, ou seja, amigo dos estrangeiros, né? Acolher na sua casa, né? Não havia tantos hotéis como tem hoje. Naquela época era difícil, né? E principalmente dentro daquela região ali da Judéia. A gente vê pelo contexto de José e Maria, quando Maria estava grávida, chega lá e estavam cheias. Então era difícil achar estalagens e muitas das vezes não tinha quarto suficiente. Então os missionários que andavam pregando o evangelho, apóstolos, deveriam ser acolhidos pela igreja. E o presbítero tinha que ser o exemplo, ele tinha que ser hospitaleiro, amigo dos estrangeiros, aquela pessoa que acolhia na sua casa, né? Vamos lá. Outra questão aqui. O presbítero deve ser irrepreensível. Paulo usou a palavra anipeleptos. Anipeleptos, uma posição que não está exposta ao ataque. Uma posição que não está exposta ao ataque, irrepreensível, ou seja, andar na linha. Não quer dizer que um presbítero ele não falhe, ele não erre, né? Mas ele não deve dar brecha para que as pessoas não falem mal dele. Né? Ele deve ser irrepreensível, anipeleptos, né? Anipeleptos, uma posição que não está exposta ao ataque, né? Que não dê brecha para as pessoas falarem da vida dele, falarem da família, né? Sempre tapando as brechas para não dar lugar ao diabo. Veja só as qualificações, como é ser estreito você receber essa vocação para o presbiterato. Deve ser irrepreensível. Hoje você vê muitos homens de Deus, infelizmente, dando mau testemunhos por onde passam. E as pessoas repreendendo constantemente. Né? Por quê? Porque não andam na linha, não tem uma conduta cristã. Então o presbítero deve ser irrepreensível. Né? Bons testemunhos dos de fora, né? Está incluso aqui com a repreensão. Bom testemunho não só dos de dentro, mas dos de fora, porque tem pessoas que elas têm um bom testemunho dentro da igreja, dentro ali da instituição, entretanto fora não tem, e o presbítero deve ser cauteloso referente a isso. Deve ter um bom testemunho dentro, deve ser amável dentro, deve ser hospitaleiro, mas tem que ter um bom testemunho dos de fora, das pessoas de fora. Né? Essa conduta, essa questão de relacionamento interpessoal, né? Ter essa questão da moralidade. Então não só dentro, mas fora. Aí ele diz assim, Paulo continua, domínio próprio, né? A palavra domínio próprio aqui é nefalios, que traduzido por temperamento, né? Temperante, significa sóbrio, atento e vigilante. Nefalios, domínio próprio, atento, vigilante, né, e sóbrio. É uma pessoa que sempre está atenta, vigilante, para não cair nas ciladas do inimigo. O presbítero deve ser atento, né, deve ser alguém que seja um atalaia, sempre tem uma visão ampla de vigiar, né, contra os ataques do inimigo. Porque uma coisa vai unindo a outra. Se ele for vigilante, ele vai ser irrepreensível, ele vai ter testemunho dos de fora. Veja só que Paulo vai trazendo assuntos que um vai interligando ao outro, né? Fazendo uma ligação, convergindo um assunto no outro. Né? Domínio próprio, vigilante, temperante, alguém que não vacile, né? Ou que pelo menos não deixe que as pessoas repreendam ele constantemente. Aí ele continua, modesto. A palavra modesto aqui é cosmios, né? Cosmios, ordenado, honesto, temperante, né? Cosmios. Ordenado, honesto, decoroso, despojado da vaidade, sem soberba, né? Desculpa, modesto, despojado da vaidade, né? Que não tenha soberba, cósmio, né? Honesto. Então, um presbítero, ele não deve ser uma pessoa vaidosa ao extremo. Todo mundo é vaidoso, é claro,
né? As mulheres principalmente, homens também são, é claro, todo mundo gosta de andar bonito, cheiroso, arrumado, sapato bonito, terno, gravata, camisa, né? Uma roupa bonita, isso é normal. Aqui se trata da vaidade ao extremo, precisa ser modesto, né? No seu falar, né? Ser simples, mas não simplório. Eu sempre gosto de falar sobre essa diferença. A pessoa deve ser simples, mas não simplório, porque a simplicidade é algo bonito, mas simplório é relaxado, que não se preocupa. As mesmas coisas as pessoas dizem assim: eita, eu quero ouvir uma mensagem simples, né? Mas uma mensagem simples não é uma mensagem simplória. O que é uma mensagem simplória? É uma mensagem que a pessoa não leu a escritura, não se preocupou em estudar, é simplório. Às vezes você prega uma mensagem simples, mas é uma mensagem impactante, forte, porque você orou, estudou, se dedicou. Então o presbítero deve ser modesto, simples, né, mas não simplório, relaxado, né, uma pessoa totalmente relaxada referente à veste, referente à conduta. Não, simples, né, modesto, sem vaidade, né, pé no chão, isso é o que importa. Não dado ao vinho, a palavra não dado ao vinho aqui é uma pessoa que passa muito tempo com a taça de vinho na mão. Essa palavra quer dizer isso, né? Não beberrão. Então aqui não precisa a gente entrar em muitos detalhes. Não dado ao vinho, não seja beberrão, né? A pessoa que bebe constantemente, perde a cabeça. Então aqui já é autoexplicativo. Não seja neófito, né? A palavra neófito aqui é a pessoa que não é sólido na fé. A pessoa nova ainda, né, referente à doutrina, não é uma pessoa que é experimentada na vida, né, se refere a uma plantação nova, né, uma planta nova, a palavra neófito. Então por que um presbítero não deve ser neófito? Porque ele não tem experiência de vida, ele ainda não tem habilidade com a escritura, ele, por exemplo, se converteu recentemente, ainda não sabe das doutrinas básicas do cristianismo, não viveu ainda tempo suficiente para contar experiência, para aconselhar, para ajudar. Então Paulo diz que ele não seja neófito, né? Aquela pessoa que nasceu na fé recentemente, né? Infelizmente a gente vê muito isso aí. Pessoas aceitam Jesus, entregam a vida para Jesus um dia, quando é com 2, 3 meses já é pastor, 4 meses já é apóstolo. Então está fora dos princípios bíblicos. E para encerrar, apto para ensinar, né? Paulo usa a palavra aqui, didáticos, apto para ensinar, compromissado com a palavra, né? Apto para ensinar. Isso aqui, irmãos, é que pesa, porque infelizmente a gente vê hoje muitos presbíteros que não ensinam, que não se preocupam em ler a escritura, que não se preocupam em estudar a Bíblia, e quando chega no púlpito fica batendo queixo, porque não ora, não lê Bíblia, não estuda, e é uma das qualificações para ser um presbítero, apto a ensinar, didáticos, aptidão para o ensino. Eu acredito que é uma das funções mais importantes, apesar que a gente listou aí 14 tópicos referente à moralidade, mas também é importante o presbítero ser apto para ensinar, porque de repente alguém chega na congregação, pede um conselho, tem que ter base bíblica primeiro para ler um texto, para se fundamentar, para aconselhar baseado na palavra de Deus. Gente, era isso aí que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa questão aí, das qualificações de um presbítero. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas, tá certo? Valeu, gente. Graça e paz da parte do Eterno.